Boa tarde a todos e a todas. É um prazer hoje receber, ainda que virtualmente, a professora Suzana, todos os nossos participantes, a nossa audiência, todos que estão participando dessa iniciativa com a gente desde o nosso primeiro webinar do Working Group. Meu nome é Vitória e aqui como coorganizadores eu tenho os meus colegas João, Daniela e também contamos com a gentil participação das nossas colegas Letícia Grangeia, Júlia Ramos como debatedoras. Agradeço também a presença de colegas lusófonos, nossos amigos aqui da Angola, Laurindo, Mosquito, e todos nós já fomos ou somos orientados do professor Eduardo, que é nosso mentor. E o professor Eduardo sempre nos ensinou que a professora Suzana é nossa mentora, é nossa referência máxima, e hoje estendemos o tapete vermelho para recebê-la e para compartilhar conosco o tema de empresas, criminal compliance e direitos humanos. Vou apresentar rapidamente a professora Suzana. A professora Suzana Aires é professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Senior Fellow Carol and Lawrence Zicklin Center for Business and Ethics Research na Wharton School e investigadora integrada do Instituto Jurídico da Universidade de Coimbra. Nem preciso dizer o quanto esse tema é caro ao nosso grupo de trabalho, né? Foi precisamente a agenda de direitos humanos em empresas que suscitou os trabalhos do Working Group, o entendimento de que os programas de criminal compliance podem sim, em alguma instância, tutelar os direitos humanos no ambiente corporativo. E no Brasil, a construção dessa agenda, que é bastante incipiente, ela parte, então, da construção de uma política nacional de empresas de direitos humanos, que vem sendo construída também de uma maneira bastante questionável em termos de participação e envolvimento de stakeholders. Quer dizer, hoje existe uma infinidade de temas que derivam desse questionamento dos direitos humanos no âmbito corporativo, a começar de quais as relações de direitos humanos nós devemos priorizar, né? Quais são os critérios para definir uma violação severa o suficiente para justificar uma intervenção substantiva do direito penal? Quais são os desafios que nós temos para ir além das modalidades sancionadoras tradicionais? Então, existe um vácuo nessa compreensão e no próprio entendimento da capacidade de ação das empresas e mesmo qual seria esse dever positivo das empresas em relação a direitos humanos. Esse é um ponto ainda bastante controvertido, ao mesmo tempo que se verifica um potencial altamente danoso de uma série de ações corporativas que demonstram uma realidade de indiferença em face dos direitos humanos. Indiferença essa que tem sido cada vez mais colocada em xeque, especialmente com a onda ESG. Então, com certeza, essa será uma oportunidade enriquecedora para trazer esse tema à discussão sob a perspectiva da professora Suzana. Só para relembrar a todos que nossos webinars são gravados, ficam disponíveis no nosso canal do YouTube, caso você queira reassistir ou recomendar para alguém. E queria aproveitar para reiterar os agradecimentos a toda a audiência e também dizer, professora Suzana, que agradeço em nome do Working Group, seu pronto aceite ao nosso convite para conduzir o webinar de hoje, e após a sua apresentação, vamos organizar alguns painéis de debates, reflexões, então todos fiquem à vontade para elaborar, para fazer suas reflexões, seja pelo chat, seja abrindo o microfone e a câmera, e desejo a todos e a todas um excelente webinar. Obrigada. Muito obrigada pela simpatia desta apresentação. Boa tarde a todos. Permitam-me que comece por agradecer o convite. Quem tem que agradecer sou eu, o convite para participar neste webinar ao Business and Human Rights Working Group, nas pessoas dos organizadores e do coordenador. Eu sinto-me entre amigos e, portanto, eu não podia deixar de aceitar este convite. Aliás, algumas das pessoas que eu vejo aqui nesta tela deste computador são pessoas que eu já tive a oportunidade de conhecer presencialmente e, portanto, sinto-me verdadeiramente entre amigos, e a resposta foi imediatamente sim, e não podia ser outra que não sim. Claro que o tema que me lançaram é desafiante, não é? E obrigou-me a pensar e inclusive a investigar
coisas novas e novas reflexões. Naturalmente, a questão dos programas de compliance e da responsabilidade das empresas não é um tema que eu possa dizer que seja novo para mim, é um tema que tem ocupado muito das minhas reflexões, mas a sua ligação com a violação dos direitos humanos de direitos humanos é um tema muito aliciante e que precisa de facto de ser refletido. E por isso também estão de parabéns pela escolha do tema e pela escolha do objeto do vosso working group. Ao preparar esta nossa conversa, eu imaginei uma estrutura e imaginei um conjunto de reflexões que partem de um caso muito recente europeu. É sempre mais fácil para todos percebermos de que é que estamos a falar, irmos a esse exemplo que é a vida, não é? A vida dá-nos um conjunto de exemplos muito mais ricos do que a matéria teórica que nós possamos construir ou esboçar. E o caso a partir do qual eu vou estruturar as minhas reflexões e as minhas inquietações e partilhar convosco essas reflexões e inquietações, é um caso que conheceu a última decisão muito recentemente, no mês passado, já estamos em novembro, portanto não foi no mês passado, foi em setembro. E que é o caso Lafarge. Há até quem tiver mais curiosidade, deixo já esta referência bibliográfica, quem tiver mais curiosidade sobre este caso, que eu já vou enunciar nos seus traços gerais, há um artigo disponível online na revista eletrónica de Direito da Universidade Católica Portuguesa, cuja autora é a Benedita Sequeira, e que faz um apanhado sobre o caso muito mais desenvolvido do que aquilo que eu vou aqui dizer nos traços essenciais. Este caso, o caso Lafarge, diz respeito a uma cimenteira, uma multinacional, que tem sede em França e que tem diversas empresas filiais espalhadas pelo mundo. E uma dessas empresas filhas, não é, atuava na Síria. E durante o conflito sírio, a empresa pagou largos milhões de euros ao ISIS, ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, como forma de conseguir manter-se em atividade. E, portanto, a empresa optou por manter os seus trabalhadores lá, apesar do conflito sírio, optou por continuar a produzir. Obrigada. Optou por continuar a produzir, ganhando enormes lucros, apesar da crise humanitária, e pagando quantias enormes, estamos a falar de milhões de euros, ao grupo terrorista, como forma de garantir, por exemplo, que os seus trabalhadores passavam e conseguiam chegar à empresa, e, portanto, no fundo, a empresa auxiliou o Estado Islâmico a continuar as suas práticas terroristas, financiando, dando dinheiro para que o Estado pudesse continuar a violar direitos humanos fundamentais da população síria. Como sabem, a guerra civil na Síria e o ataque à população inocente em nome de motivos religiosos determinou a fuga de milhares e milhares de sírios, gerando uma enorme crise humanitária no contexto europeu, que continua, que não cessou. E, como digo, esta empresa, procurando manter os seus lucros, pagou a terroristas para que estes assegurassem a passagem dos seus trabalhadores e para que ela pudesse continuar a exercer a sua atividade. Pagou também aos terroristas para conseguir comprar matérias-primas e pressionou os trabalhadores para que, apesar do conflito que se estava a viver, da guerra civil que se estava a atravessar, em pleno conflito, eles continuassem a trabalhar, pondo em causa a sua segurança. Esta empresa, cuja sede é em França, foi acusada de cumplicidade. Houve duas organizações não governamentais que apresentaram queixa contra esta empresa em França por crimes contra a humanidade cometidos, reparem, por cumplicidade, estava-me a esquecer deste pronome, por cumplicidade em crimes, portanto, como partícipe
em crimes contra a humanidade que foram cometidos pelo ISIS, pelo Estado Islâmico, e também por financiamento de terrorismo entre os anos 2012 e 2014. Em 2016, como disse, houve duas organizações não governamentais, encontram facilmente, isto faz parte da página da Sherma, que é uma das organizações não governamentais aqui envolvidas, apresentaram então queixa no tribunal francês contra esta empresa por crimes contra a humanidade e crimes de financiamento de terrorismo. Em 2019, o Tribunal de Apelação de Paris deixou cair a acusação de cumplicidade em crimes contra a humanidade, mas prosseguiu a acusação de financiamento de terrorismo. No fundo, o Tribunal entendeu, bom, quanto à cumplicidade nos atos realizados pela organização terrorista, quanto a isto não vamos avançar, não há fundamento, mas quanto ao facto de estarem a pagar a terroristas e, portanto, a financiar o crime de terrorismo, sim, e vamos avançar quanto a esta parte. Houve uma interposição de um recurso desta decisão por parte das tais organizações não governamentais e chegamos agora então ao mais recente momento, em setembro, dia 7 de setembro, há uma decisão que eu acho que se pode dizer histórica do Tribunal de Recurso, do Supremo Tribunal francês, que decidiu inverter a decisão do Tribunal de Primeira Instância. E, portanto, o Tribunal de Recurso decidiu que a empresa deveria ser acusada por cumplicidade nos crimes contra a humanidade cometidos pelo Estado Islâmico e ordenou que o caso fosse de novo remetido para o Tribunal, de forma a que a empresa avançasse para julgamento, que o julgamento da empresa avançasse, quer por cumplicidade nos crimes contra a humanidade, quer por financiamento de crimes de terrorismo. E isto é, de facto, uma decisão que não é vulgar, não é? Portanto, temos aqui uma decisão singular em que, pela primeira vez, há a possibilidade de uma empresa ser julgada como partícipe, como cúmplice, em crimes contra a humanidade por violação dos direitos humanos cometidos no contexto da guerra síria. É um caso realmente muito interessante, que nos traz aqui um problema dogmático, e a partir do caso eu vou então começar a estruturar alguma das reflexões, que é o problema da responsabilidade por cumplicidade em crimes praticados por outros. Se isto já é um problema para as pessoas físicas, então é um problema que se torna ainda mais complexo quando nos reportamos em empresas, não é? Mas, se a autoria criminosa da empresa é em si mesmo já um problema muito complexo, como sabem, não é? No Brasil temos a autoria criminosa da empresa relativamente a crimes ambientais e é muito discutida a questão da autoria criminosa da empresa, portanto é já em si um tema muito complexo. Então a sua configuração como partícipe em crimes realizados por terceiros é ainda mais complexa. E de facto este tema está no centro de alguma discussão doutrinal e política, sobretudo que está a passar-se sobretudo no plano internacional, não tanto nos planos nacionais, não é? No plano internacional, quando está em causa a violação de direitos humanos por terceiros, mas essa violação é favorecida por empresas, não é? Portanto, saber se estas empresas que na sua elaboração habitual favorecem a violação de direitos humanos por terceiros, não são elas próprias que violam os direitos humanos, mas estão, no fundo, a auxiliar que terceiros violem direitos humanos, qual é a responsabilidade que estas empresas enfrentam. E eu gostava também de referir aqui que recentemente, para justificar esta minha afirmação de que me parece, esta minha intuição de que o problema está mais presente no plano político internacional e também europeu, eu gostava de lhes dar conta também que recentemente o Parlamento Europeu apresentou uma proposta de diretiva à Comissão Europeia que propõe justamente um dever de diligência empresarial
em matéria de direitos humanos, de corrupção e de ambiente. Ou seja, as empresas, se esta diretiva for para a frente, passam a ter determinadas obrigações, que eu mais à frente poderei referir, em matéria de dever, passam a ter um dever de diligência na prevenção de atos que possam pôr em causa os direitos humanos. E não são só, e reparem, não é só, nos termos dessa diretiva, não é só no que diz respeito à sua atuação, mas também passam a ter um certo dever de vigilância relativamente às empresas com que se relacionam. E, portanto, é aqui um dever de diligência que vai para além do âmbito de atividade da própria empresa. É claro que no cumprimento deste dever de diligência, fazendo a ligação entre os três temas que dão título à minha intervenção, estão os programas de compliance. Naturalmente que os programas de compliance são justamente apontados como um dos meios para garantir o cumprimento deste dever de diligência. E, portanto, a questão é saber em que medida os programas de compliance podem contribuir designadamente para impedir estes casos de cumplicidade corporativa em crimes contra direitos humanos ou contra o ambiente. E com isso, então, vou estruturar as reflexões que me proponho fazer em dois tópicos, chamemos-lhe assim. Em primeiro lugar, saber se faz sentido ou em que termos podemos discutir a ideia de cumplicidade criminosa das empresas, sendo que darei especial importância à questão de saber se as empresas, no exercício da sua atividade normal, podem ser cúmplices de crimes praticados por terceiros. Este é um ponto, talvez o ponto mais complicado. E depois, algumas palavras também, se tiver tempo, sobre o tal dever de diligência quando em causa esteja a proteção de direitos humanos e o papel que os programas de compliance aqui podem desempenhar, certo? Portanto, serão estas as duas ideias principais. Quanto à primeira, também posso depois partilhar com os senhores, se nisso tiverem interesse, um recente artigo que está para ser publicado, ainda não foi publicado, mas está em vias de ser publicado, da autoria do Sr. Dr. Figueiredo Dias e da minha autoria, portanto um artigo conjunto que escrevi com o Sr. Dr. Jorge Figueiredo Dias, precisamente sobre a autoria e cumplicidade da empresa no século XXI, onde um dos temas abordados é precisamente a questão de saber se faz sentido admitir a cumplicidade das empresas por factos criminosos praticados por terceiros. E, portanto, depois, se nisso tiverem interesse, façam-me saber e poderei partilhar esse paper, esse artigo. Bom, então, quanto a este primeiro tópico da cumplicidade criminosa das empresas, é evidente que o tema geral que aqui está pressuposto é o tema da responsabilidade criminal das empresas, que pode ser a dois títulos, a título de autoria ou a título de cumplicidade. Este tópico, como todos sabem, não é um tópico recente, não é um tópico simples e também não é imune ao contexto histórico envolvente. E por isso mesmo é que não é de estranhar que no século XXI estejamos aqui, neste momento, a reclamar ou a discutir a necessidade de responsabilizar as empresas, sobretudo as multinacionais, por atos contra os direitos humanos, ou por atos contra o ambiente, ou por crimes de corrupção. E por isso, dizia eu, a questão da responsabilidade das empresas, das pessoas coletivas, está intrinsecamente ligada ao contexto histórico que se viva. Claro que não se desconhece, eu não desconheço, nós não desconhecemos as difíceis questões que envolvem a criminalidade empresarial e que nos empurravam para considerações muito mais profundas, não temos tempo para isso. Há ordens jurídicas que reconhecem essa responsabilidade, há outras que não. Também não desconheço os problemas de jurisdição doméstica e internacional. As empresas, ao contrário das pessoas que vivem, que têm uma residência num país, digamos assim, as pessoas físicas
As pessoas coletivas e as grandes multinacionais estão espalhadas por diversas ordens jurídicas e, portanto, coloca-se aqui muitos problemas de jurisdição, sendo que nessas ordens jurídicas as regras são diferentes, o que levanta também problemas de conciliação, para já não falar nas dificuldades, mesmo nos ordenamentos jurídicos que reconhecem a responsabilidade criminal das empresas, as dificuldades em fazer responder criminalmente as grandes empresas, quando as instâncias formais de controlo oferecem acordos de leniência ou permitem a negociação do processo penal, para falar também de outro tipo de dificuldades. São todas dificuldades que surgem sempre que falamos de responsabilidade criminal das empresas. E a primeira de todas, era aqui que eu queria chegar, tem a ver com o facto das categorias de infração penal com que nós nos habituamos a trabalhar, na sua origem e no seu desenvolvimento, não estão pensadas para as empresas, não é? No caso, por exemplo, da Europa, numa Europa continental, envolvida pelo iluminismo e pela Revolução Francesa, a teoria do facto criminal, perdoem-me agora, pronto, eu sou as minhas circunstâncias, eu sou essencialmente professora de Direito Penal e, portanto, não consigo escapar deste contexto dogmático e histórico, não é? E, portanto, às vezes convém recordar que a teoria da infração penal, tal como nós hoje a pensamos e aplicamos, é fruto de um determinado momento histórico e é esse momento envolvido, não é? Como eu dizia, pelo iluminismo e pela Revolução Francesa, fez com que a teoria do facto criminal se construísse sob a influência do pensamento filosófico dominante, e o pensamento filosófico dominante, Voltaire, por exemplo, era sobre a pessoa humana, era em torno da compreensão da pessoa humana. E por isso não é surpresa nenhuma que os direitos subjetivos, os direitos da pessoa humana, ocupem neste momento, nesta altura, uma centralidade no discurso punitivo e no plano da teoria da infração penal, quer quando se fala de autoria criminosa, quer quando se fala de bem jurídico, quando surge a noção de bem jurídico. O bem jurídico era um interesse referido à pessoa, assim como o agente criminoso era a pessoa humana. Portanto, o ente coletivo, como sujeito de responsabilidade criminal, foi excluído, não esteve, não entrou em um dos períodos mais férteis do desenvolvimento da teoria da infração penal e, portanto, não entrou nem podia entrar, porque não fazia parte da equação. O desenvolvimento da teoria da infração penal era para a pessoa humana. E por isso a evolução da doutrina do facto punível e aquilo que nós ensinamos e aprendemos nas universidades é o facto punível a partir da pessoa humana. Nós não aprendemos nas primeiras aulas de direito penal, não aprendemos o direito penal do ente coletivo, aprendemos o direito penal da pessoa física. Claro que o contexto histórico mudou-se e o século XX mostrou que há aqui um novo agente ligado a condutas de elevada danosidade, e que são os entes coletivos e que são as empresas, designadamente, enfim, vou avançar, senão depois perdemos tempo de discussão e isso é que se calhar enriquece este nosso encontro. E, portanto, dizia eu, o século XX testemunha realmente a emergência desse novo agente criminal, das organizações empresariais, que têm essa capacidade de se moverem na economia e de se moverem de forma ilícita, gerando situações danosas que têm impacto económico e social, impacto ambiental, inclusive impacto nos direitos humanos que todos consideram que devem ser protegidos. Isto fez com que alguns ordenamentos jurídicos reagissem, prevendo a responsabilidade criminal a título de autoria das empresas. O caso Portugal fez isso logo em 1984, um pouco sem grande fundamento doutrinário, foi o legislador que decidiu avançar,
mas a lei francesa também em 1994, a lei belga em 1999, a Espanha converteu-se e o próprio Código Penal em 2010 prevê a responsabilidade criminal das pessoas coletivas, e o que notamos na Europa é este alargamento. Há cada vez mais países, seja em geral, seja apenas para determinado tipo de criminalidade, a preverem uma responsabilidade criminal das pessoas coletivas. A Áustria, a Dinamarca, a Eslováquia, a Eslovénia, a Holanda, a Finlândia, a Irlanda, o Luxemburgo. Está em vias, está em discussão esse baluarte do Societas Delinquere non potest, que é a Alemanha, está neste momento a discutir uma lei, parece que entretanto houve recuos nessa discussão, mas que prevê a responsabilidade criminal dos entes coletivos, não é? Portanto, a própria Alemanha parece converter-se. Não deixa de ser interessante, permitam-me só que faça esta nota, que enquanto na Europa nós assistimos a esta expansão da responsabilidade criminal das pessoas coletivas, inclusive da parte de sistemas como é o sistema alemão ou como foi o sistema espanhol, que eram tradicionalmente contra este tipo de responsabilidade, em outros ordenamentos, como é o caso do ordenamento jurídico norte-americano, se afirma cada vez mais uma tendência abolicionista do corporate crime e da autoria criminosa da corporation, que tem vindo a ser apontada como algo que é desmedido, que é simbólico, e uma intervenção de direito penal que seria mais simbólica do que efetiva. Portanto, há aqui um grande debate entre os expansionistas e abolicionistas, não é? Agora, eu gostava de partilhar esta reflexão. Eu acho que há aqui um certo gap de legitimação teórica ou doutrinal. Nós, não obstante terem surgido muita literatura, e o professor Eduardo Sá de Diniz é o exemplo disto que eu estou a dizer, uma pessoa que tem escrito, tem procurado construir a teoria no que diz respeito, designadamente, à vítima no contexto das empresas, e que tem uma obra fundamental a esse propósito, mas há aqui um gap de legitimação teórica ou doutrinal, porque que ainda não compensou aquele déficit que eu há pouco me estava a referir. Quando construímos a teoria da infração penal e pensamos no crime como uma conduta humana típica, ilícita e culposa, fizemos-lo sempre a pensar na pessoa física, e falta fazer o mesmo exercício, ou um exercício semelhante, para a pessoa jurídica, e é aqui que encontramos dificuldades depois em afirmar a sua autoria criminosa ou a sua cumplicidade. Eu vou-me centrar essencialmente na questão da cumplicidade, não é? Não vou aqui entrar na questão da autoria criminosa, até porque se a autoria criminosa pode ser discutida do ponto de vista do princípio da legalidade criminal, ela só pode existir se estiver expressamente prevista na lei a autoria criminosa das empresas. Quanto à cumplicidade, podemos, dependendo do fundamento da cumplicidade, podemos fazer uma construção diferente, porque o cúmplice é punido não por o que ele faz, mas por aquilo que outrem faz, não é? Por aquilo que o autor faz. E, portanto, a não existência de uma previsão expressa da cumplicidade das pessoas coletivas não é necessariamente um obstáculo a admitirmos a cumplicidade com fundamento no facto principal realizado por terceiro, e desde que haja uma norma que admita a punição do cúmplice, naturalmente. Agora, mas esse seria um outro problema, se há aqui ou não uma violação do princípio da legalidade em permitirmos a punição a título de cumplicidade de uma pessoa coletiva, quando no Código não está expressamente prevista a responsabilidade criminal das pessoas coletivas. Seria um problema também interessante. Mas, enfim, passando esse problema mais ligado à ideia de legalidade criminal e entrando na parte substancial, faz sentido nós admitirmos a cumplicidade da pessoa coletiva e, portanto, atribuirmos o estatuto de partícipe, de participante,
subsidiário à ideia de autoria criminosa? Bom, e sobretudo para o que nos interessa aqui, se a empresa que favorece, que no exercício da sua atividade, pratica atos que favorecem a realização de um crime por terceiro, se ela pode ou não aceder ao estatuto de cúmplice daquele que auxilia outrem a praticar um crime. Bom, eu acho que para conseguirmos responder a esta pergunta, há alguns pontos pelos quais precisamos de passar. Em primeiro lugar, de um ponto de vista objetivo, eu só posso ter um ato de auxílio, portanto, um ato de auxílio será típico quando ele aumenta o risco de realização do facto criminoso de terceiro, não é? Portanto, quando ele contribui, quando ele está a aumentar o risco de o crime se materializar, e portanto esse risco que o cúmplice aumenta se materializa no crime praticado pelo autor, pelo terceiro, estou a chamar terceiro ao autor. Do ponto de vista subjetivo, também é elementar ao conceito de cumplicidade, para decidir se um ato é ou não um ato de auxílio capaz de preencher o conceito de cumplicidade, é preciso que o agente represente que está a auxiliar a prática de um crime. E, portanto, é preciso saber aferir da representação que o cúmplice faz relativamente ao facto principal, e designadamente se ele tinha a possibilidade se ele representou ou tinha a possibilidade de representar a realização do crime por parte do autor. E aqui, este que eu acho que é o problema principal, não é tanto a dimensão objetiva, mas é a dimensão subjetiva. Portanto, para se decidir se o ato pode ou não ser configurado como um ato de auxílio, temos que determinar a representação que dele faz ou pode fazer o cúmplice relativamente ao facto principal, designadamente se ele conhece a decisão criminosa do agente principal ou se esta, de alguma forma, devia ser por ele conhecida e conforma-se com essa representação. Estou aqui a aludir à ideia de dolo eventual, não é? E aqui, o que nós dizemos nesse nosso artigo, eu estou a simplificar, fazemos apelo a um critério proposto por Klaus Roxin, não para as pessoas coletivas, mas para as pessoas individuais, relativamente à cumplicidade por atos cotidianos, por atos neutros, não é? Quando no exercício normal de uma atividade eu pratico, o agente pratica um ato que depois se materializa num auxílio a um crime realizado por um terceiro. O caso de escola, há dono de uma loja de ferragens, vende a B um machado que ele utiliza, e a atividade dele é vender machados e vender ferramentas, vende um machado que B utiliza para matar outra pessoa. Este é o caso mais simples, para que fique claro o que é que eu quero significar quanto à questão de saber se pode ou não haver cumplicidade por atos cotidianos, ou seja, atos que fazem parte da atividade normal daquela pessoa ou, para o que nos interessa, daquela empresa. No exercício normal da sua atividade, a empresa pratica atos que se vão concretizar num auxílio à prática de crimes por terceiros. Mas a empresa, o banco, por exemplo, a atividade normal do banco é fazer empréstimos. Se o banco concede um empréstimo que depois é usado para um crime ambiental, para construir uma obra que viola um conjunto de regras e constitui um crime ambiental, o banco é cúmplice por ter concedido o empréstimo. Bom, e de facto aqui, e com isto também voltamos um pouco ao caso inicial com que iniciava, perdoe-me a redundância, esta nossa conversa. Eu dizia que nós fomos buscar um pouco uma ideia proposta por Klaus Roxin para as pessoas físicas e que faz apelo à relação de sentido delituoso entre o ato praticado pelo
por aquele que pode ser cúmplice e o facto principal. Ou seja, de acordo com Roxine, este critério da relação de sentido delituosa traduz-se mais ou menos no seguinte: é preciso, em primeiro lugar, distinguir consoante o agente conhece a decisão delituosa do autor, sabe que ele vai usar o machado para cometer o crime, sabe que ele vai usar o dinheiro emprestado para cometer o crime, sabe que ele vai usar o dinheiro que lhe está a ser pago para continuar as suas atividades terroristas, não é? Portanto, a empresa sabe que está a pagar a uma organização terrorista e que ela vai utilizar esse dinheiro para continuar a violar direitos humanos e para praticar os atos criminosos que são subejamente conhecidos. Portanto, por um lado, estes casos, os casos em que a gente conhece a decisão delituosa do autor, ou aqueles casos em que somente conta com uma possibilidade remota de o agente cometer um ilícito típico. E Roxine diz, bom, quanto ao primeiro caso, mesmo que a atividade seja uma atividade cotidiana, uma atividade normal, mesmo que a empresa diga que está a realizar aquilo, atenção, a empresa já sou eu que estou a acrescentar, Roxine não diz isto, não é? Porque ele fala para as pessoas individuais, a proposta é para as pessoas físicas, eu é que estou aqui a adaptar de alguma forma essa proposta a este contexto. Dizia eu, portanto, neste primeiro caso, em que o cúmplice conhece o sentido delitual, conhece a decisão de cometer o crime por parte do autor, não é suficiente invocar que está a exercer aquilo que é a sua atividade normal para excluir uma responsabilidade a título de cumplicidade, a título de partícipe. Já nos outros casos, nos casos em que ele representa a possibilidade remota de aquele seu contributo ser usado na prática de um crime, Roxine tende a afastar aqui a ideia de cumplicidade, convocando para isso o princípio da confiança, a ideia de que nós podemos, à partida, confiar que os outros não irão cometer crimes. Bom, aquilo que eu e o Dr. Figueiredo Dias, neste artigo que há pouco lhes dizia, chamamos a atenção de que sim, poderá ser assim para as pessoas físicas, mas se calhar precisamos de pensar isto um pouco melhor no contexto das empresas e sobretudo, e com isto vou fechando e vou ligando os pontos, sobretudo num contexto em que estamos a afirmar no plano europeu um dever de diligência das empresas, no sentido de prevenir quer que na sua atividade sejam violados direitos humanos, quer que no sentido de prevenir que aqueles com quem a empresa se relacionam, por exemplo, fornecedores, ou na cadeia, digamos assim, de produção, violem eles próprios os direitos humanos. E, portanto, nesse sentido, nós vamos um bocadinho mais longe a admitir a possibilidade da cumplicidade de empresas quando há não só quando a empresa conhece a decisão de cometer crimes por parte daquele que está a ser favorecido, mas também quando tem os dados suficientes para representar isso como possível e ainda assim contribui para essa realização. Claro que a responsabilidade criminal é evidente, é disso que estamos a falar, deve ser o último recurso, e deve ser, até porque é o mais difícil de colocar em prática, e eu creio que a melhor estratégia para garantir que as empresas estão de facto comprometidas com o respeito dos direitos humanos, foi sobre isso que me pediram para falar, passa a montante do direito penal e, portanto, deve ser uma estratégia que deve ser pensada antes de fazer intervir o direito penal. E é um pouco esse o espírito da diretiva, da proposta de diretiva que eu há pouco lhes falava, a proposta de diretiva do Parlamento Europeu, em que se procura responsabilizar a empresa, como disse, quer pelos seus atos, quer por atos de terceiros com quem ela se relaciona, que ponham em causa direitos humanos ou o ambiente. Claro que
há várias obrigações que aí são estabelecidas, designadamente há uma obrigação de criar uma estratégia, a empresa tem de ter uma estratégia que é pública, que tem que ser publicada, uma estratégia em matéria de dever de diligência, peço desculpa, designadamente a empresa tem de fazer um estudo sobre o impacto que a sua atividade pode ter em matéria de direitos humanos, de forma direta ou de forma lateral, de forma indireta, através das empresas com que se relaciona ou de terceiros com que se relaciona, e essa estratégia, essa documentação tem de ser pública. A empresa que falhe, que não cumpra esse dever de diligência, enfrenta determinadas sanções. O artigo 18 prevê um conjunto de sanções não criminais, seja sanções pecuniárias, claro, essas estão sempre presentes, seja a exclusão, por exemplo, de contratos públicos, a exclusão de empréstimos, de concessão de empréstimos e de linhas de crédito, a apreensão de mercadorias. Agora, e com isto termino esta minha exposição para dar espaço às perguntas. Não devemos ser ingênuos, não é? É evidente que devemos aprender com as lições já conhecidas e designadamente com lições de outros ordenamentos jurídicos. E pode acontecer que esta estratégia que aqui se exige e que naturalmente será sobretudo conseguida através de programas de cumprimento normativo aqui voltados para a prevenção de atos que possam pôr em causa direitos humanos, dizia eu, estas estratégias muitas vezes são, na verdade, formas antecipadas, extremamente fortes, de impedir a responsabilização da empresa. E, portanto, são estratégias antecipadas de defesa que permitem, no fundo, à empresa mostrar que fez todos os estudos de impacto, que analisou tudo e que não havia qualquer indiciação de que o terceiro estivesse envolvido na prática de crimes contra direitos humanos e, portanto, não tem responsabilidade. Portanto, estes programas de cumprimento funcionam em dois sentidos quando eu me refiro a lições, devemos aprender com lições de outros ordenamentos jurídicos. O ordenamento jurídico americano é naturalmente aquele em que estou a pensar e na ideia, que não é minha, que é do professor William Laufer, do jogo de compliance como uma forma de lavar responsabilidade. Enfim, estas eram as considerações principais. Muito obrigada pela vossa atenção e desculpem, acho que ultrapassei o tempo que estava destinado à exposição. Muito obrigada, professora Suzana, pela apresentação tão rica, esclarecedora, detalhada. Eu acho que as suas colocações e provocações certamente estimularam em todos um raciocínio crítico e possíveis reflexões. E antes de apresentar minha própria pergunta, eu gostaria de cumprimentar nosso público, nossa audiência, correndo o risco de deixar alguém de fora, porque nós temos aqui mais de 30 pessoas participando, então gostaria de cumprimentar o Dr. Ricardo Piovesan, Dr. Adriano Godoy Firmino, do Ministério Público de Goiás, diretor da Escola Superior do Ministério Público, doutora Ana Maria Souza, professora também Ruth Estevam, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão, nossos colegas do Working Group, e aí eu paro de nominar, porque com certeza eu vou fazer injustiça de não falar o nome de todos que estão aqui, e gostaria de convidar a Letícia Ajuda para fazerem as suas considerações, e brevemente usar esse espaço para fazer uma reclamação, professora Suzana, das condições inequânimes desse Working Group, porque eu estou aqui com uma visão nada encantadora do meu lado dos processos do escritório, o professor Eduardo, que não abriu a câmera propositalmente, está ali com a visão do Pão de Açúcar. Então, isso é muito injusto. Você quer que eu comece? Você quer começar? Prefere começar? Posso começar. Pode começar, então eu vou na sequência. Bom, primeiramente, boa tarde à professora Suzana. É sempre um grande prazer poder ouvi-la. Gostaria de parabenizá-la pela ilustre fala, muito enriquecedora e de enorme aprendizado, não só para mim, mas com certeza para todos aqueles que estão nos ouvindo. Quando pensamos que a senhora não pode mais nos surpreender, você nos traz o tema de cumplicidade. Uau! Né? A cabeça aqui está explodindo. Também gostaria de agradecer ao grupo
Business and Human Rights, principalmente a Daniela, a Vitória, o João e ao professor Eduardo Sade Diniz, pela oportunidade de estar aqui hoje. Pois bem, na posição honrada de debatedora do tema Empresas, Compliance e Direitos Humanos, pensei numa pergunta que, a priori, antes de toda essa explosão no tema da cumplicidade, professora Suzana, então talvez seja menos do que o esperado, mas trago ao debate principalmente a maneira como, né, as estratégias de compliance usualmente são regulamentadas, principalmente quando falamos em termos da própria legislação brasileira. Há, se assim eu posso dizer, uma grande preocupação com usar o compliance e as oportunidades de colaboração público-privada como políticas dissuasivas de incentivo, por exemplo, desconsiderando evidências já de certa forma consolidadas de que o modelo econômico das corporações e das empresas não funciona exatamente como uma calculadora racional, né? Hoje nós já sabemos que as empresas e os seus membros não serão dissuadidos porque possuem estratégias cuidadosamente planejadas sobre considerações de custos potenciais e benefícios percebidos de ações legais, especialmente aquelas violadoras de direitos humanos. Há muito também já se compreende que a tomada de decisões por indivíduo dentro das corporações, ela não é assim tão precisa, sendo, na verdade, o resultado de um raciocínio complexo, composto por diferentes motivações de cunho pessoal, mas também organizacional. Essa mudança de pensamento, de fato, ela exige dos formuladores de políticas uma postura fundada no modelo de conformidade, na qual os negócios são incentivados a se comportar adequadamente pela educação e pela persuasão, em detrimento aí de um modelo de coerção pura que enfatize a dissuasão por meio de sanções severas, por exemplo, né? O que nós sabemos que por si só já é um problema enorme que nós podemos discutir por horas aqui. Mas veja, pensar em uma empresa de grande relevância que não adote, pelo menos não aparentemente, nenhum mecanismo de compliance parece ser quase inimaginável nos dias de hoje, não é? Como a senhora mesmo disse, o compliance game. Por isso a minha pergunta caminha em outro sentido. Gostaria hoje de debater, ouvindo não só a professora Suzana, mas também aqueles que se sentirem confortáveis ao debate, do porquê de empresas mantidas no mais alto respeito, que possuem práticas de conformidade, políticas de governança e registro de boa cidadania corporativa, supostamente toleram, né, tácita ou expressamente, e participam de violações a direitos humanos e continuam a utilizar o próprio sistema de justiça e ordenamento jurídico para fins legal ou moralmente questionáveis. E seguindo a linha ainda do que foi exposto, eu gostaria de trazer outro tema à discussão, que é o dos fins da pena, né? De qual seria o fim da pena no caso da responsabilização por cumplicidade. Lembrando que a pena, né, a depender da sua natureza, ela pode vir a atingir aqueles que nós, em princípio, buscaríamos tutelar, né? Aqueles que dependem, por exemplo, das empresas para sobreviver. Bom, essas são as minhas considerações, não tão ricas quanto a fala da professora Suzana, mas passo a palavra à Letícia, talvez. Prefere responder, professora? Eu pergunto na sequência e respondemos de uma vez só, como preferir. Se calhar respondia já porque tenho receio, a idade vai pesando e eu tenho receio de me esquecer das perguntas e, portanto, se calhar reagia já, até porque eu acho que tem, ao contrário do que a Júlia disse no início, tem tudo a ver com a exposição que eu fiz, porque a pergunta que me fez agora no final, na sequência da exposição, foi porque é que as empresas toleram a violação de direitos humanos por parte de outros, não é? Portanto, empresas que são altamente reputadas, empresas que nós sabemos que têm programas de compliance, empresas que estão comprometidas, porque é que elas toleram que outros com os quais elas se relacionam
violam direitos humanos? E a minha resposta imediata ao ouvir a sua pergunta, o que veio imediatamente à minha cabeça, é porque essas empresas não veem esses atos como seus, veem esses atos de violação dos direitos humanos como atos alheios. E esta é a definição de cumplicidade. Isto, o cúmplice, e portanto tem tudo a ver um pouco com aquilo que estávamos a falar há pouco. Por definição, o que distingue o comparticipante cúmplice de um coautor ou de um autor imediato é do lado subjetivo, o facto de ele não ver o facto como seu, o facto criminoso como seu, mas ser um facto alheio. E, portanto, aquele facto não é meu, aquele facto é daquele terceiro que viola os direitos humanos. Se com a minha atividade eu posso estar a favorecer aquela violação dos direitos humanos, isso aí se calhar já não me interessa, porque o facto não é meu. Interessa, foi precisamente essa ideia que eu quis trazer aqui. Se calhar precisamos de pensar para esses casos em que de facto o crime não é dessa empresa, mas é de terceiros. Faz sentido desde há muito que quando eu empresto uma arma que eu sei que vai ser usada na prática de um homicídio, eu não vejo um homicídio como o meu, mas eu sou responsável a título de cumplicidade relativamente à prática daquele homicídio. Esse pensamento está por fazer quando falamos de empresas e em violação dos direitos humanos. E foi um bocadinho esta provocação que eu quis trazer aqui. Se calhar precisamos de pensar a cumplicidade no contexto da violação de direitos humanos dos outros, de terceiros, daqueles com quem as empresas se relacionam. O fim da pena, da cumplicidade. Bom, há aqui duas ideias diferentes na sua pergunta. Uma é a questão do fim da pena, e aí o fim da pena, os fins das penas não diferem muito para o autor e para o cúmplice, são a questão geral dos fins das penas. Para que é que serve uma pena? Para que é que serve o direito penal? Serve para proteger bens jurídicos? Serve uma finalidade de prevenção geral? Podemos discutir se no caso das empresas há aqui uma alteração dos fins das penas, mas isso vale tanto para a autoria como para a cumplicidade. Saber se o que queremos é uma incapacitação da empresa, se queremos uma retribuição, essa é uma questão mais geral. A questão interessante que está pressuposta na sua pergunta, por isso é que eu digo que ela é dupla, é se ao punirmos a empresa não estamos a afetar também aqueles que queremos proteger. Foi isto que disse na sua pergunta. Portanto, há aqui de facto esse equilíbrio difícil de alcançar. E a minha resposta a essa sua pergunta é: depende da pena. Depende de que é que estamos a falar quando usamos a expressão pena. Se estamos a pensar, que é provavelmente aquilo que a maioria de nós está a pensar, no pagamento de uma quantia pecuniária, pois muito provavelmente, isso, sobretudo se estivermos a falar de quantias pecuniárias que ponham em causa a sobrevivência da empresa, a resposta é sim. Só que parece-me que precisamos ser mais criativos em matéria de pena. E, por exemplo, a França já deu um passo, eu já referi, alguns se calhar já me ouviram falar neste exemplo que eu vou dar, a própria implementação e monitorização do programa de compliance é tido em França como uma pena aplicável à pessoa coletiva. Portanto, a própria implementação do programa de compliance para fins de prevenção de corrupção é em si mesmo uma pena, e se ele não for, digamos, efetivo e implementado, os administradores dessa empresa incorrem eles próprios na prática de um crime, que é o crime da omissão de implementar um programa de compliance. Portanto, temos aqui uma solução um pouco mais criativa do que a multa, não é? E, portanto, a fine is fine não está nada fine. Portanto, uma multa não está bem. A multa é demasiado curta para conseguirmos alcançar qualquer fim. Um outro tipo de práticas. Ele, por exemplo, contava há pouco tempo num evento em que tive a oportunidade e a honra de estar com ele, ele contava que na Austrália, como sabem, ele fez parte de órgãos de regulação, e uma das formas mais eficazes em evitar a prática de condutas que nós diríamos serem crimes fiscais, não foi propriamente avançar com a sanção, foi avisar os contribuintes de que, olhem, nós percebemos de que há aqui
situações ilícitas. Para já passa. Queres explicar, queres repor as quantias que estão em falta? E, portanto, para já admitimos a possibilidade de tu regularizares a tua situação. Mas ficas desde já advertido que na próxima avançaremos com o processo criminal. E isto teve um resultado espantoso, uma coisa tão simples quanto isto, esta proximidade entre o regulador e o agente, teve um efeito espantoso na diminuição da taxa de crimes fiscais. Não é? Portanto, nós precisamos de ter muito presente a ideia que o direito penal deve, de facto, estar lá no fim e devemos experimentar outras coisas antes da sanção penal, porque elas podem ser mais efetivas. Se partimos logo para o direito penal, isto qualquer pai de crianças sabe que se partir logo para a sanção mais grave, a partir de determinada altura ela deixa de produzir efeito e, portanto, convém ser gradativo. Professora, Obrigada, Suzana. se eu já puder iniciar, gostaria já de cumprimentar a professora Suzana pela extraordinária oportunidade de ouvi-la, é sempre extremamente enriquecedor, né? Nós já sabemos que esses poucos minutos passariam muito rápido e que nos deixariam com muitas inquietações, e já pedimos aí talvez uma segunda rodada de debates e discussões. E aí aproveito também para agradecer a organização pelos esforços de tão incríveis encontros e reuniões de possibilidade de debate. Aqui cumprimento a Vitória, a Daniela, o João e também ao professor Eduardo. Professora Suzana, eu também me coloquei, assim como a Vitória, nesse desafio de refletir sobre direitos humanos em empresas, ligado a essa vertente da responsabilidade criminal. E já gostaria de agradecê-la pelas dicas de leitura que serão, sem dúvida, realizadas, e também sobre esse caso, né, que eu particularmente desconhecia, achei um caso absolutamente interessante, especialmente porque nós estamos tratando de um contexto de guerra ao terror, o que possibilita que a responsabilização e toda a persecução seja levada ao nível internacional, né, de discussão. Porém, nós identificamos muitos outros casos práticos, e como a professora disse, né, nós temos muitos mais dados práticos do que teóricos, né, diante dessa discussão, de casos que não são possíveis de serem levados ao âmbito internacional, e nós acabamos sendo desafiados a responder a essas violações de direitos humanos dentro de uma lógica nacional, de responsabilidade penal nacional. Então, minha discussão e minhas perguntas vão diretamente para esse âmbito nacional. E aí são, na verdade, 3 pontos que eu gostaria de tratar, né? Um obstáculo dogmático, né, a questão do protagonismo das empresas, e já puxando o final da fala da professora, né, como nós podemos ser mais criativos, e aqui fica a minha provocação ao professor Eduardo também, porque ele sempre nos provoca a sermos criativos, então não poderia perder a oportunidade de provocá-lo também. Mas a professora mencionou sobre um gap, né, de legitimação teórico-doutrinal. E a dúvida sempre é como nós vamos interpretar direitos humanos em termos de direito penal. E essa é uma reflexão e um desafio que eu encontrei quando eu escrevia sobre isso. Até onde eu pude avaliar, não consegui identificar uma doutrina ou uma ciência que compreendesse as violações a direitos humanos em palavras do direito penal, né? Então, existe como superar, então, esse gap. E o que a gente vê, de alguma maneira, em vários países, é o surgimento e a criação de deveres de devida diligência, que, por sua vez, de alguma maneira, são acompanhados pelo surgimento também de crimes omissivos. Então, se deixa de adotar um dever previsto de monitoramento de terceiros ou de implementação de programas, e isso combinaria com a responsabilidade penal. E claro que essa é uma discussão muito embrionária, e nós temos muitos obstáculos práticos de desenvolvê-la aqui no Brasil, especialmente, afinal de contas, nossa responsabilidade de pessoas coletivas ainda é limitada ao direito ambiental.
Mas eu gostaria de ouvi-la se a professora entende que talvez trazer a discussão para o campo da autoria e de crimes omissivos, quando a gente trata de direitos humanos, responsabilidade penal de empresas, se seria um caminho viável, ou se a professora entende que o caminho mais adequado seria mesmo responder, né, a essas violações dentro da linha da cumplicidade. E aí, o meu segundo ponto é sobre o protagonismo da empresa. Nós estamos dentro dessa discussão de um compliance game e de como lidar com essas informações que são de controle praticamente absoluto das empresas. E nós, pensando enquanto instâncias oficiais, enquanto promotores, advogados, pessoas que lidam no dia a dia com o direito, como nós vamos controlar esse protagonismo? Que muitas vezes a ofensora é quem detém todos esses mecanismos e meios, né, de se esquivar das responsabilidades em razão de comprovações formais de adoção de determinados procedimentos. E aí, eu já chegando ao fim da minha intervenção, pensando na criatividade, se nós pudéssemos admitir toda essa possibilidade de responsabilização criminal das pessoas coletivas em razão de direitos humanos, superados todos os obstáculos, né? Eu citei alguns, mas são muitos obstáculos demais. Quais penas nós poderíamos pensar? Talvez a justiça restaurativa talvez seria um caminho? Ou mesmo essa, como já mencionado pela professora, a questão do monitoramento na externo sobre a implementação de compliance como a pena, né? Então, eu devolvo a palavra para a professora Suzana, mais uma vez agradecendo pelo seu tempo, pela sua gentileza e pela brilhante explicação. Obrigada pelas perguntas, que, tais como as perguntas anteriores, são realmente desafiantes e permitem que eu possa fazer aqui uma outra consideração. Eu estava a fugir um pouco de considerações dogmáticas e as perguntas levam-me para a essência daquilo que é a dogmática penal. E relativamente à primeira pergunta, já agora, deixa-me só também dar conta de que aquele caso, o caso Lafarge, na verdade não se coloca num plano internacional, só se coloca num plano internacional no sentido que os crimes foram cometidos noutro país que não o país onde a empresa está a ser julgada, e portanto por uma filial noutro país, mas as normas que estão a ser aplicadas são as normas francesas, as normas domésticas, as normas nacionais. A empresa está a ser julgada em França, porque é uma empresa francesa, a empresa-mãe francesa, e não estamos a falar aqui de um caso que, por exemplo, esteja na alçada, para já, do Tribunal Penal Internacional, em que aí sim, no contexto de crimes contra a humanidade, a Corte Penal Internacional pode ser competente. Neste momento é um caso nacional, um caso doméstico que está a ser julgado pelos tribunais franceses. Quanto àquela pergunta muito interessante de saber como é que nós, perdoem-me a expressão, afinamos os direitos humanos com a teoria da infração penal, não é? No fundo, não é? Como é que nós, porque há aqui duas linguagens distintas, a linguagem dos direitos humanos e a linguagem do direito penal, eu diria que se calhar não são linguagens assim tão distintas, são realidades próximas, a realidade é a mesma, precisam de ser aproximadas por intermédio dos conceitos e das categorias do direito penal. Ou seja, a violação de direitos humanos, por regra, está incorporada na legislação nacional, há de estar incorporada sobre a forma de um qualquer crime, não é? Portanto, há de ser eu não conheço suficientemente o ordenamento jurídico brasileiro, mas, por exemplo, em Portugal, nós temos uma lei que prevê os crimes contra a humanidade. E, portanto, existe, de facto, os crimes contra a humanidade, por exemplo, que constituem, na sua essência, violação de direitos humanos. Mas também temos, por exemplo, trabalho forçado, que também constitui violação de direitos humanos. Ou casamento forçado, por exemplo, nós temos o crime de casamento forçado, que também pode corresponder, no plano da linguagem dos direitos humanos, à violação dos direitos humanos. Portanto, eu diria que essa aproximação faz-se através dos conceitos e das categorias e da linguagem do direito penal, que transforma
essas condutas em crimes através do princípio da legalidade e os interesses, os direitos humanos, em bens jurídicos protegidos por aquele tipo legal de crime. E, portanto, é apenas uma questão de afinarmos os dois discursos. Não sei se calhar, se nos pudermos a pensar, poderemos encontrar um exemplo, mas será difícil encontrar uma violação, um caso de violação de direitos humanos que não esteja vertido na ordem jurídica nacional como uma prática criminosa por ofender um determinado bem jurídico, não é? Portanto, na verdade, os crimes, todos os crimes, para serem legítimos, pressupõem a violação de um bem jurídico. E a violação desse bem jurídico é o quê? Na sua essência é um direito subjetivo, é um direito da pessoa, um direito da coletividade, não é? E, portanto, os crimes, se quiserem, dito de uma forma quase leviana, existem para proteger, num certo sentido, direitos da humanidade, interesses da humanidade, seja da pessoa física, seja da coletividade. Mas, portanto, o conceito de bem jurídico pode servir para fazer essa mediação. Quanto à questão dos crimes omissivos e da cumplicidade, eu não sei se é uma alternativa, eu veria antes como, não diria ou, eu diria que são situações diferentes e ambas podem ter espaço de aplicação, não é? A omissão é um caminho muito relevante, eu diria, não pensei nisso, mas de forma imediata, eu diria mais para a responsabilização das pessoas individuais que dirigem ou gerem a empresa e, portanto, relativamente às quais eu posso afirmar um dever de garante no exercício das suas funções de gestão, e há aí um espaço muito importante para a responsabilidade por omissão daqueles que têm competência e que têm deveres no exercício das funções de gestão e que preferem ignorá-los, não é? Portanto, preferem não se perceber daquilo que está a acontecer. A omissão tem um espaço importante que precisa de cumprir. Eu aqui, ao explorar a ideia de cumplicidade, não estava a pensar tanto nessas situações, mas estava a pensar realmente nas situações em que há atos ativos, perdoem-me a expressão, há a prática de atos que representam um auxílio na realização de um crime por um terceiro, não é? Portanto, há um empréstimo que é concedido para ser cometido um crime ambiental. Há dinheiro que é pago e que é utilizado na compra de armas que vão matar pessoas. Enfim, portanto, eu estou a falar de atos de auxílio, e é isso que convoca uma ideia de cumplicidade. Portanto, não veria tanto como alternativa, diria que ambas as figuras têm de ser pensadas e estruturadas a partir da realidade empresarial e dos crimes empresariais, e ambas têm espaço de aplicação. Quanto à questão de compliance e como é que, quer dizer, essa questão dava um seminário, não era um webinar, era um seminário inteiro, não é? Sobre as vantagens e dificuldades que o cumprimento normativo, que o compliance tem. E, aliás, esse seminário até já foi, vários seminários desse tipo já foram organizados precisamente pelo professor Eduardo Sá Diniz, não é? O que é que eu posso acrescentar? Eu acho que não posso acrescentar nada, a não ser que tenha razão, que é evidente que os programas, num desses seminários que o professor Eduardo Sá Diniz organizou em conjunto com o professor Ada Nieto, eu fiz referência a um texto de um professor americano chamado Hugh Todd, que fala na criminalization of compliance. E, portanto, na forma como as grandes empresas estão a usar os programas de compliance como uma espécie de defesa antecipada, de uma causa, de uma espécie de, se quiserem, uma armadura que impede que a responsabilidade penal possa entrar. Essa não é a origem dos programas de compliance e, portanto, isto precisa de ser dito, precisa de ser de alguma forma denunciado, percebido, para tentarmos voltar à tal finalidade ética e de good corporate citizen, não é? Que esteve na base da ideia dos programas de compliance, porque de facto já estamos muito longe de um modelo de compliance baseado numa ideia de integridade corporativa. Isso já estamos muito longe. Nos Estados Unidos, sobretudo, já está muito longe. Eu acho que o Brasil também está a fazer um pouco esse percurso,
E não posso acrescentar muito mais, não é? De facto, tem razão na pergunta que faz. Aquilo que eu vejo é que, e agora, desculpem lá fazer também mais uma referência a uma coisa que escrevi em conjunto com outra pessoa. Está para sair também um artigo que escrevi em conjunto com o professor William Laufer, em que procuramos dizer um pouco que se calhar precisamos mais do Estado a fiscalizar. Precisamos de mais, no fundo, esse artigo, na resposta à sua pergunta, é um artigo a apelar à necessidade do Estado não se afastar tanto, não delegar tanto nas empresas privadas, sobretudo quando em causa está uma responsabilidade criminal. Eventualmente a solução que eu me atreveria a sugerir é essa, mas, enfim, leiam depois o artigo, pode ser que ele traga, enfim, alguma pista. Mais uma vez, muito obrigada, professora. Eu que agradeço as perguntas. E desculpem a insuficiência das respostas, mas... Professor, o webinar está sendo excelente, com certeza. Eu queria aproveitar para perguntar quanto tempo nós teríamos ainda disponível para talvez um painel com mais algumas 3 ou 4 perguntas, se não for atrapalhar. Tá bem, sim, pode ser, sim. Bom, então eu vou estrear esse painel enquanto eu acredito que os colegas estão aí, enfim, organizando suas reflexões. O tema de empresa de direitos humanos, enfim, acho que nem preciso dizer também o quanto me caro, é também um tema que é bastante afeito à minha pesquisa, no doutorado. Eu acho que muito dessa dificuldade que nós enxergamos na questão da cumplicidade deriva muitas vezes também de problemas relacionados a esse nexo causal, né, e sobretudo quando a gente vai olhar a questão de cumplicidade do que a doutrina chama de cumplicidade silenciosa, né, se nós já temos dificuldade em lidar com a cumplicidade direta, com a ação direta, imagine então com a cumplicidade silenciosa que Júlia, Letícia trouxeram, que é justamente a omissão, né, a omissão do agente corporativo face a violações de direitos humanos. E aí eu sempre me recordo de uma referência do professor Eduardo, né, também nos apresentou, do professor Christophe Burchard, que fala especificamente do contexto das ações neutras, né, e ele menciona exatamente essa problemática do dinheiro, né, porque afinal o controle de para onde esse dinheiro vai, qual a finalidade do seu uso, né, se ele é utilizado para, por exemplo, financiar grupos armados, né, existe uma grande dificuldade quando você faz esse raciocínio iterativo, né, e vai buscando, então, a causa e a ação mater. E muito também dessa dificuldade da cumplicidade, né, de tratar os problemas de cumplicidade, talvez seja também derivado de um conceito, né, que a professora trouxe, que é o fato de a cumplicidade não ser um crime autônomo, né, especialmente também do ponto de vista do direito internacional. O ator corporativo que pratica o ato de cumplicidade, ele não tem a sua própria criminalidade inerente, ele toma emprestada de alguma forma a criminalidade do ato que foi cometido pelo principal perpetrador, que no caso, muitas vezes é o próprio Estado. E aí, nós chegamos no ponto alto, que é como evitar, então, ser cúmplice em violações de direitos humanos. E aí, necessariamente, passamos pelos mecanismos de due diligence, né? A due diligence, ela vem como um instrumento de verificação intensiva de direitos humanos, especialmente na cadeia produtiva de organizações multi e transacionais. E a minha pergunta, a professora Suzana, vem no sentido, né, também um pouco capciosa, porque é um pouco da minha reflexão na minha tese. Eu gostaria muito de ouvir as suas considerações, mas sobre a quem cabe definir quais são os padrões adequados desse standard mínimo de dever de cuidado das corporações em relação a direitos humanos, porque me parece que muitas vezes o debate caminha no sentido de que, por exemplo, pelo fato da capacidade, da esfera de influência, e a doutrina cria vários conceitos para isso, né, a jurisprudência também, mas que as corporações deveriam, de alguma maneira, ser equiparadas aos estados. E aí, portanto,
Isso implicaria assumir obrigações tão semelhantes quanto... Então, eu, na minha perspectiva, né, como pesquisadora, talvez discordo um pouco dessa visão de que necessariamente o caminho mais adequado enfim, equiparar a corporação ao Estado. Eu acho que muito desse desafio vem no sentido de pensarmos como reaproximar as empresas e o Estado desse objetivo comum, que é promover e incentivar o cumprimento de direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, de onde deve partir a definição desse standard, né? Muito dessa dificuldade de entender como sancionar vem justamente dessa lacuna maior que precede e que trata dessa ausência, que é uma referência nesse dever de cuidado. E a quem deve, né? Qual que é o agente? As corporações, elas devem, de alguma maneira, se envolver com o Estado? Qual o papel incisivo do Estado nessa definição? Gostaria de ouvir suas considerações sobre o tema. Eu agradeço muito a pergunta. Aliás, a pergunta é absolutamente essencial, vai ao núcleo de tudo aquilo que eu estive aqui a dizer durante a minha exposição. Esse é, de facto, o problema e, portanto, as duas perguntas, porque há aqui duas perguntas implícitas, uma que tem a ver com a equiparação da empresa ao Estado e a outra que tem a ver como é que definimos o dever de cuidado, o que é preciso existir para dizer que a empresa violou um dever de cuidado, no fundo dito de uma forma simples, que é capaz de sustentar a sua responsabilidade. E eu aqui diria, eu concordo inteiramente com aquilo que a Vitória disse, que nós não devemos equiparar ou procurar uma equiparação entre as empresas e o Estado. Estamos a falar de entidades que na sua finalidade e na persecução dos seus fins são absolutamente diferentes. É muito mais aquilo que as separa do que aquilo que as une. Elas têm uma nota em comum, que é o facto de serem uma organização. Mas é só isso, tal como existem muitas outras organizações de pessoas. E, portanto, a empresa é uma organização que tem um determinado fim, que tem uma determinada estrutura. O Estado é uma organização muito mais ampla, que é algo completamente distinto de uma empresa. E, portanto, aproximar, concordo inteiramente com o que disse, de que esta equiparação do Estado à empresa não é benéfica, pelo contrário, o Estado não se deve deixar capturar pelas empresas, por um lado, e essa é uma questão muito importante, até que ponto é que nós hoje ainda temos Estado a cumprir a sua agenda própria, ou até que ponto a agenda do Estado passou a coincidir com a agenda da empresa, das grandes empresas, e, portanto, eu diria que a questão é saber se essa entidade diferente que deve prosseguir o bem comum, o bem de todos, é que chamamos Estado e que entendemos como uma entidade superior e que legitimamos no nosso sistema democrático, se ela ainda existe quando falamos de criminalidade empresarial, ou se já há aqui uma mistura em que esta entidade pública, de alguma forma, deixou de ter uma agenda própria e passou a estar, pelo menos parcialmente, capturada por esse agente económico que é quem sustenta a nossa economia. E, portanto, todos nós gostamos de ter uma economia forte, não é? E, portanto, é fácil o Estado ser envolvido neste canto de sereia das grandes empresas, porque sem as grandes empresas não há Estado sustentável do ponto de vista económico. E eu só estou aqui a dizer que aproximar as duas é favorecer este jogo de o Estado deixar de ter fins próprios e autónomos e se confundir com os fins privados. E as empresas, quer dizer, o Milton Friedman já dizia que a responsabilidade social que uma empresa, a maior responsabilidade social que uma empresa pode ter é a de produzir lucro, porque ao produzir lucro está a contribuir para a sociedade, não é? E, portanto, não devemos não estou aqui a defender esta ideia, mas esta é a lógica da empresa e é para isto que a empresa serve, sendo que pelo caminho não pode cometer crimes nem atos ilícitos, não é? O Estado deve estar lá para garantir precisamente que não há aqui desvios e esse papel do Estado está a falhar. E é nesse sentido, quando eu há pouco dizia que escrevemos o tal artigo
a pensar muito na realidade norte-americana, a defender o papel do Estado no corporate crime, é precisamente no sentido desse afastamento e não dessa aproximação muito perigosa que a Vitória estava a referir. Agora, a cumplicidade por atos neutros é, de facto, a questão, não é? Aquilo que eu chamei-lhe cumplicidade por atos cotidianos, mas estou-me a referir exatamente ao mesmo. Cumplicidade por atos neutros, cumplicidade por atos cotidianos, não é uma questão de agora, é uma questão já muito antiga na teoria da infração penal. E aquilo que tradicionalmente se dizia, bom, era no sentido de limitar a responsabilidade. Precisamente a questão era de saber qual é o limite mínimo a partir do qual afirmamos uma responsabilidade e como é que esse limite mínimo se define. Esse já é um problema antigo. O que eu acho é que no caso da responsabilidade empresarial, mais do que definir o limite mínimo, é que não há nada. O que é que eu quero dizer com isto? Antes de nos preocuparmos como é que se define esse standard mínimo, talvez não fosse mau preocupar-nos com a questão de responsabilizar a própria empresa quando ela realiza ao máximo, certo? É que mesmo quando ela realiza ao máximo, não há casos de responsabilização da empresa. Mesmo quando a empresa está a contribuir, como aconteceu neste caso Lafarge, quer dizer, não há aqui dúvidas, está a pagar diretamente a terroristas, está a financiar terrorismo, está a pagar para deixar os seus trabalhadores passarem, não é? E nós estamos a falar, neste caso, como um caso singular, em que pela primeira vez foi admitida a cumplicidade da empresa por crimes, por violação de direitos humanos e portanto, eu percebo a pergunta da Vitória e não estou a fugir a ela, é a pergunta difícil, como é que se define o limite mínimo cuja violação dará origem à responsabilidade por cumplicidade por atos neutros? Mas eu estou mais preocupada em afirmar primeiro a ideia geral, em afirmar que pode haver cumplicidade e depois podemos discutir o critério da exclusão dessa responsabilidade. É que a primeira parte ainda não está afirmada. E claro, já agora para responder de forma direta, há que estabelecer esse mínimo, como acontece, como faz Klaus Roxin, a partir de uma ideia de princípio de confiança e a partir da ideia de risco permitido e de risco proibido. O facto de começarmos a ter legislação que procura concretizar um pouco o tal due diligence pode ser um critério que ajuda a parametrizar, a concretizar o tal risco proibido e risco permitido. Na teoria, na prática será outra discussão, mas na teoria pode ser um parâmetro para delimitar o que é que a empresa ainda pode fazer sem incorrer em responsabilidade por cumplicidade em atos neutros. Muito obrigada, professora Suzana. Muito obrigada pelas reflexões. Gostaria de abrir para os nossos colegas, talvez Dani, João, quem mais sentir a vontade para trazer a sua reflexão. Eu dei-me conta que há aqui duas perguntas, há aqui uma pergunta no bate-papo, não é? Da Cristina. Não sei se... Três, na verdade, professora. Temos 3 perguntas no chat. Acho. Ok. Então, se calhar responderia a elas, pode ser? Claro, com certeza. Então, voltando, puxando aqui atrás, aproveito para cumprimentar o André, o doutor André, que colocou uma pergunta. A Estratégia Nacional Anticorrupção, para quem não está familiarizado, diz respeito a uma proposta legislativa que está neste momento em curso em Portugal, que não sabemos se está em curso porque a Assembleia da República, o Parlamento, está para ser dissolvido hoje, daqui por 1 hora, e portanto não sabemos muito bem o que é que irá acontecer, mas há uma proposta no sentido de se combater, custa-me usar sempre esta expressão, mas a corrupção em Portugal. Agora, a Estratégia Nacional Anticorrupção é realmente a antecâmara da compliance em Portugal ou apenas estaremos perante mais uma fugaz legislação à flor da pele?
A pergunta é muito difícil, não é? Quer dizer, a pergunta é uma daquelas perguntas à qual não se pode responder sim nem não. Eu diria, algumas das medidas, para já é uma pergunta muito geral. Estamos a falar de muitas medidas, não é? E estamos a falar, por exemplo, se pensarmos no que diz respeito aos programas de compliance, passa de facto a existir algumas medidas que me parecem poderem ser muito eficazes e, portanto, que me parecem boas medidas, porque não se foi ao ponto, como foi a legislação espanhola, de atribuir aos programas de compliance a exclusão da responsabilidade criminal da empresa. E, portanto, os efeitos dos programas de compliance não se traduzem. Ter um programa de compliance nunca poderá significar não responder criminalmente, mas quererá significar, eventualmente, uma pena que não tem de ser pena de multa, porque está lá também o programa de compliance como sendo ele próprio uma pena de substituição da pena de multa, ou uma pena acessória, e, portanto, nessa parte, no reconhecimento do programa de compliance no plano das sanções, pode ser um fator atenuante, ter um programa de compliance prévio é um fator atenuante da pena, a compliance ex post passa a ser considerada no plano das penas. Eu creio que há aí, de facto, um avanço face àquilo que temos atualmente, porque o que temos, em bom rigor, no Código Penal, nós temos, se eu não estou enganada, 11 penas no Código Penal aplicadas às pessoas coletivas, e dessas 11, só uma é que é aplicada, que é a pena de multa. Todas as outras, eu acho que se calhar estou a ser injusta nas generalizações, somos sempre injustos, mas eu até tenho dúvidas que alguns magistrados conheçam que existem mais penas para além da pena de multa, mas elas estão lá, há um conjunto de penas que nunca são aplicadas no nosso ordenamento jurídico. Portanto, de facto, aí, para me cingir à questão dos programas de compliance, eu acho que a proposta traz ali boas novidades, depende de como depois aquilo é aplicado na prática. Se eu for para outras medidas, se calhar já poderemos questionar, seja a atenuação ou a isenção de pena em crime de corrupção, aí se calhar já não vejo com os olhos tão favoráveis, mas vou-me cingir à questão dos programas de compliance. Aproveito para cumprimentar também a Cristina, dizendo que é um gosto vê-la, agora em circunstâncias menos formais, não é? E agradecer também a pergunta que me coloca, se a justiça restaurativa pode ser uma ferramenta de controlo que incida no âmbito corporativo e que promova estratégias mais eficientes para a proteção de direitos na contramão do artigo mais Estado antes citado. Não sei se é bem na contramão. Quando nós defendemos, quando eu estava a dizer a ideia de mais Estado, não é dizer, pelo contrário, não é uma ideia de que o direito penal deve ser o primeiro a intervir. Entre última ratio e nada, existe um espaço. E o que está a acontecer neste momento nos Estados Unidos, porque o artigo tem referência sobretudo aos Estados Unidos, é que o Estado não existe. Para terem uma ideia estatística, porque os números são sempre muito mais ilustrativos, em Portugal nós temos cerca de 2.000 pessoas condenadas por prática de crimes, num universo de 1 milhão. A maior parte delas são crimes fiscais. Nos Estados Unidos, no universo de 30 milhões, sabem quantas empresas são condenadas no plano federal? Portanto, em Portugal, 1 milhão, 2.000. Segundo uma regra 3 simples, daria um número bastante elevado. Os dados de 2020, salvo erro, dão 94 pessoas, 94 empresas condenadas pela prática de crimes nos Estados Unidos. E dessas 94, todas elas são pequenas empresas. Não há grandes empresas condenadas nos Estados Unidos. Portanto, entre o nada e a última ratio de direito penal, há uma diferença. E sem a intervenção, o que está a acontecer é que a responsabilidade criminal das pessoas coletivas nos Estados Unidos não existe, de facto foi abolida, desapareceu, e existe para pequeninas empresas, para empresas que têm menos de 10 trabalhadores. O que não é o campo de aplicação da responsabilidade criminal das pessoas coletivas, porque aí até se pode colocar um problema de violação do nebis in idem, ao punirmos o gerente, o administrador e a empresa, se não estamos a punir a mesma pessoa 2 vezes. E, portanto,
isto só para contrariar o contramão, quando eu posso, e para esclarecer um pouco o sentido do artigo. O sentido do artigo não é defender um máximo de responsabilidade criminal das pessoas coletivas, é defender, é no fundo a dizer que nos Estados Unidos, a ideia mais simples é esta: nos Estados Unidos só os pobres e desfavorecidos é que cumprem penas de prisão e que isto é desigual. E, portanto, é um artigo pensado a partir do princípio da igualdade, porque os mais powerful, as big corporations, esses conseguem sempre estratégias, tem a ver um pouco com a ideia de oportunidade, e conseguem sempre estratégias para que o princípio da legalidade não se desaplique, de alguma forma. E, portanto, só para explicar isso. Quanto à outra parte da pergunta, se a justiça restaurativa, tema que eu sei que lhe é muito caro, pode ter aqui um papel, eu há pouco acho que já respondi quando convoquei o professor John Braithwaite, que também é alguém que eu sei que é uma referência, de alguma forma já respondi a isso. Eu não sei se é justiça restaurativa, eu não etiquetaria. O que eu estou a dizer é que antes do direito penal, os reguladores precisam de criar outras formas. Não digo que seja chamar a vítima, chamar o agente, que seja o diálogo, eu não restringiria a isso. Por exemplo, há pouco eu fazia referência ao simples contacto do regulador ao contribuinte a dizer: nós detectamos que há aqui ilícito, desta vez passa-se a regularizar, se não regularizar, próxima vez há direito penal, há pena. Isto não é justiça restaurativa e, no entanto, funcionou. Certo? Portanto, eu acho que há muito para fazer antes do direito penal, inclusive, eventualmente, a justiça restaurativa, não digo que não, mas, e portanto, acho que sim, que há muito para fazer antes de chegarmos ao direito penal, sob pena de desvalorizarmos o próprio direito penal, porque se torna a prima ratio e a sola ratio, então deixamos de ter um direito sancionador, o professor John Braithwaite constrói a tal pirâmide, não é? E, portanto, a pirâmide deixa de funcionar, tão simples quanto isto. Devemos ser responsivos, para utilizar aqui, não é? Responsive regulation. Isso sim, a minha resposta é sim. Pode ser a justiça restaurativa ou outras medidas. Não sei se respondi às perguntas. Professor, acho que temos uma pergunta aqui, o Laurindo levantou a mão, e, enfim, se nós ainda tivermos alguns minutinhos, quem tiver alguma outra reflexão para ser agregada, eu sugeriria de fazermos um bloco, e aí a professora responde, talvez, tudo de uma única vez. Boa tarde, professora Suzana. É um prazer poder acompanhar essa brilhante exposição e um rico conhecimento que a gente acaba por agregar. Eu sou discípulo, tal como a Vitória, também eu sou um dos discípulos do professor Eduardo, né, e sou angolano. E, professora, eu fiquei aqui pensando, a professora falou em algum momento da questão dos programas de compliance, elas serem como uma sanção, né? Ou seja, serem aplicadas às empresas como uma sanção no sentido delas estimularem, né? Mas a questão eu vou puxar um pouquinho para o lado da realidade africana, né, que é um contexto tem um contexto um pouco diferente. Vê-se que hoje, em África, exclusivamente em Angola, nós já temos, tal como Portugal, né, bebemos muito de Portugal, a questão da responsabilidade das sociedades coletivas, mas o meu receio essas instituições, essa medida de sanção, ela não traria uma conotação de um problema que seria um compliance make-up, um compliance que não seja ela efetiva, mas simplesmente para trazer, ou seja, para tentar agradar os olhos das autoridades. Não seria também pensar numa perspectiva de estímulo, principalmente para as empresas que cometem violações de direitos humanos nas mais variadas formas, desde o trabalho escravo, desde outras práticas que possam comprometer as instituições, estamos a falar África,
né, que é um polo de investimento estrangeiro muito forte, né, não seria inicialmente aplicar, dar o compliance como uma política de estímulo, ao invés de ser diretamente, pensarmos num pensamento, numa perspectiva de só ser uma sanção, mas também ser um estímulo para que as instituições elas possam adotar mecanismos de autorregulação e que isso possa gerar um comportamento humano, né, e também empresarial mais diferenciado para as sociedades. Então, essa é uma reflexão, e eu fiquei pensando, a professora falou de sanção, tudo bem, mas a sanção em si, ela traz uma conotação muito repressiva, né? A repressão, às vezes, ela acanha um pouco as pessoas, né? Então, era essa consideração que eu queria, essa consideração e essa provocação. Muito obrigado, professora. Mais uma vez, é um prazer poder acompanhar e espero que nas próximas ocasiões a gente possa compartilhar e estou aberto a mais parceria. E que seja presencialmente, não é? Porque as conversas presenciais são sempre muito melhores. Deem-me só um segundo para ligar, está a ficar escuro aqui, não é? São mais 3 horas, eu volto já respondo. Eu agradeço muito a pergunta do Laurindo, porque ela pôs uma questão fundamental. A criatividade que estávamos há pouco a falar é uma criatividade que tem de ser contextualizada, no sentido de que a criatividade para a realidade brasileira, ou para a realidade portuguesa, ou para a realidade angolana, não é o mesmo género, pode não ser o mesmo género de criatividade, não é? E, portanto, nós precisamos ser criativos, mas criativos atendendo às exigências de política criminal em cada contexto. Agora, já não sei se concordo com a sua provocação. Isto é, quando eu me referi à questão de o próprio programa, a implementação de um programa de compliance, ser uma resposta a um crime que foi praticado por uma empresa, portanto, reconstituindo o cenário, o que temos é uma empresa que violou, que, por exemplo, comete um crime de escravidão, para usar o seu exemplo, tem trabalhadores que obriga a condições que constituem condições de trabalho forçado, e esta empresa comete um crime. E se comete um crime, tem de ser responsabilizada por isso. E, portanto, tem de haver a tal solene advertência de que há um crime que foi cometido e de que as pessoas, a comunidade, pode continuar a confiar que o ordenamento jurídico e o ordenamento jurídico penal existe e existe para ser cumprido. Agora, como alguém dizia e bem, ao aplicarmos uma sanção à pessoa coletiva, podemos estar a prejudicar os próprios trabalhadores, por exemplo. Se a empresa coletiva, o chamado efeito Anderson, não é? A empresa enfrentou um processo penal e a conclusão desse processo penal foi que foi à falência. E também alguém dizia aqui, não, temos de ter o cuidado que ao sancionar a empresa, podemos estar a afetar aqueles que queremos proteger. E aqui eu há pouco não disse isto, mas permitam-me que acrescente isto já agora, qualquer sanção tem sempre efeitos para além daquele que cumpre a sanção, não é? Na família, por exemplo, daquele que vai para a prisão. Portanto, essa ideia de que não devemos sancionar a empresa porque há outros que sofrem consequências é uma ideia que devemos pensar um bocadinho melhor nela. Claro, tem um fundamento de verdade, temos que acautelar que não há pessoas que sofrem consequências desproporcionais, porque a pena é o princípio da pessoalidade, não é? Tem que ser sentida pela empresa e não por outros. Mas também não há nenhuma pena. Os homens e as mulheres não são ilhas, não vivem isolados. E quando alguém é condenado numa pena, há também outros que sentem a pena em que aquela pessoa foi condenada, não é? Portanto, também precisamos de ter um bocadinho isto presente. Mas, quando há pouco diziam, precisamos de ter em mente que há estes que precisamos de proteger. E foi aí que eu disse que o programa de compliance
pode ser uma possível resposta, enquanto ele próprio uma sanção, porque aquela empresa cometeu um crime, obrigava os seus trabalhadores a condições que não são admitidas no ordenamento jurídico, escravizava os seus trabalhadores, é-lhe dito: tu cometeste um crime, para nós o crime de escravidão é algo que tem importância enquanto comunidade, és sancionada por este crime e passas a ser, por exemplo, vigiada durante 5 anos. E passas a estar obrigada a implementar um programa de compliance, ou passas, por exemplo, a receber trabalhadores, a ter encontros dentro da empresa, a ouvir aquilo que os trabalhadores, ser mais criativo, percebem? E, portanto, o programa de compliance pode ele próprio ser uma sanção para uma empresa suficiente para prevenir que no futuro, e é aqui que estaremos a dar. Há pouco perguntavam-me sobre as finalidades da pena. Claro que o que aqui está em causa, se eu admitir que isto é uma pena, é uma finalidade de prevenção especial positiva, uma finalidade de tentar fazer com que aquela empresa regresse ao direito. Simultaneamente, não estou a esquecer a comunidade, estou a punir a empresa. E estou a tentar cumprir a tal ideia de estímulo que o Laurindo dizia através da pena, procurando que a empresa reconheça uma ideia de responsabilidade social relativamente aos seus trabalhadores. Não sei se estou... A grande dificuldade na punição das empresas e nas penas aplicadas às empresas é que nós já temos, está experimentado, está mais do que visto, que a multa não tem eficácia, não é? A multa ou acaba com a empresa ou é uma forma da empresa, muito bem, pagam e siga em frente. E precisamos de tentar, todos nós estamos aqui preocupados com esta ideia que as empresas devem ser responsáveis, devem guiar-se e orientar-se por mandamentos éticos, pelo respeito à ordem jurídica. Então, se calhar temos que transpor isso para o plano também da sanção, e a implementação do programa de compliance como uma sanção pode ser uma possível resposta. Obrigado, professora. Obrigado. Nada. Bom, se não tivermos nenhuma outra colocação, alguma reflexão, que de repente algum colega queira apresentar, temos? Bom, então eu vou encerrar o evento. Professora Suzana, gostaria de agradecer demais seu tempo, as reflexões que você nos proporcionou. Em nome do Working Group, eu reitero a minha fala de que o tapete vermelho permanece sempre estendido. A professora, é sempre um enorme prazer ouvi-la trazer reflexões sobre a agenda de direitos humanos em empresas sob a perspectiva criminal. E fica aqui o gosto de poder contar com a sua participação futura, assim como o Laurindo colocou também, em um segundo evento presencial de preferência. Então, agradeço muito. Com todo o gosto. Desculpa. Eu é que agradeço muito o convite e foi muito agradável estar aqui com todos e a simpatia de todos, palavras claramente exageradas na simpatia, mas digo já que sim, vamos lá organizar isso e encontrar-nos. Puxa vida, vai ser um prazer. Esperando que as coisas melhorem. Me comprometo. Com certeza. Com certeza. Agradeço também a audiência, as contribuições de todos os colegas que nos prestigiam e que também tanto colaboram com a iniciativa. Muito obrigada. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, professora. Tchau.